Senhoras e senhores, muito bom dia. Hoje, dia 25 de setembro de 2020, esse ano especial que todos nós estamos vivendo. Desejo a todos saúde e paz, felicidades e um próspero ano novo para todos, já porque o ano já acabou. Então vamos ao programa de hoje, que é muito interessante. Essa apresentação foi solicitada por muitas pessoas e nós vamos falar sobre o diagrama do peixe, o peixe grande, o jogo do produtor de commodities. Muito bem, nosso primeiro quadro que os senhores estão vendo aí, o peixe grande, é um esquema mostrando claramente como se comporta essa questão do jogo das commodities. Nós temos aqui um balanço entre a demanda e a oferta dessa commodity, que eventualmente gera um mercado. Esse mercado, por si, vai definir, então, o preço dessa commodity. Nada mais do que a lei da oferta e da procura. Não há como interferir, porque normalmente uma commodity ela está exposta a qualquer um que desejar participar desse mercado. Entre outras coisas, de uma maneira simplificada, eu estou mostrando como funciona a cabeça do investidor e a cabeça do nosso querido investidor nesse setor tão importante das commodities. Apenas para lembrar, estamos falando de energia. Energia é uma commodity e a commodity ela é watts. Watts, aquele W, ele é o quilowatt-hora que nós pagamos na energia elétrica, ele é o joule que nós consumimos na nossa gasolina e etanol, ele é o watts-hora. Quilowatt-hora a gente paga, e a commodity, então, é o preço do quilowatt-hora. É claro que no caso da energia, a forma de entrega dela vai definir preços diferentes. Nós pagamos quilowatts-hora diferente na gasolina, no diesel, seja na eletricidade que a gente recebe na indústria ou na nossa casa. Muito bem. Além disso, nós temos várias outras commodities. A soja é uma commodity. Disputamos esse mercado com os Estados Unidos e outros. O milho é uma commodity. Nós também produzimos açúcar, nós produzimos algodão, nós produzimos minério de ferro e nós temos muitas commodities. O Brasil é um país realmente produtor, um grande produtor de commodities, e nossa balança comercial hoje depende inteiramente das commodities. E é um preço que ninguém pode controlar, porque ele é definido pelo mercado. Nem o nosso produtor, nossas empresas exportadoras e as empresas que vendem as commodities, seja para o aço, seja para a nossa alimentação, não podem pagar um preço diferente. Não há como o governo intervir, não há como ninguém intervir, porque é mercado. E se tentar fazer alguma coisa, como estocar vento, como a dona Dilma quis, vai dar problema, como deu problema com o nosso custo da energia elétrica. E assim temos aqui esquematicamente como funciona isso. Tem um preço de commodity
esse preço da commodity cai na mão de vários analistas e pessoas de empresas, de investidores, que fazem uma análise econômica desse mercado, de toda a situação. Eles analisam a commodity em si, avaliam o custo de produção, o capital necessário para o investimento, e tudo isso vai formar uma visão de viabilidade econômica. Mas para o investidor tomar essa decisão, ele precisa de uma análise estratégica que é bastante complexa, bastante difícil, e o cara tem que ser bom, senão dá chabu. E ainda temos o plano. O plano é fundamental para a análise de viabilidade e decisão do investidor. Percebam que o investidor não é apenas aquele que não participa desse mercado, mas o já produtor desse mercado está olhando continuamente o que fazer, o que deve fazer, se deve investir, reinvestir no negócio da commodity, se deve ou não diversificar o portfólio dele. Temos vários capitalistas, os capitalistas mais avançados do país trabalham no mercado de ações e investem em diversas commodities também. Muita gente investe na Petrobras, muita gente investe em papéis da Vale do Rio Doce, a Vale, e muita gente investe em outras empresas de energia elétrica, por exemplo. Bom, é claro, não podemos esquecer que nós temos produtores de grãos e produtores importantíssimos, como já falei, para a nossa balança comercial. Agora, muito dos investimentos não dá certo. Alguns investimentos, a análise econômica se mostra completamente inútil. Por exemplo, o Brasil não consegue competir com fertilizantes. É uma série de problemas importantíssimos. É uma commodity explorada por canadenses, por empresas distribuidoras e formuladores americanos, noruegueses e alguns outros produtores ainda espalhados lá perto da Rússia, perto da Bielorrússia, perto da Rússia. Eles também têm potássio e muitos outros produtores da indústria de petróleo, de fertilizantes, produtores de nitrogênio e fósforo para formar com esse potássio o chamado NPK. E essa é uma das commodities que o Brasil tem que importar, e isso destrói a nossa balança. Portanto, esse mercado, o investidor, tem do seu lado também uma figura aqui que aparece em verde ou vermelho, que é o capital. O capital tem um papel fundamental. O capital, ele precisa existir. Se ele não existir, não há investimento na commodity. E veja, situações podem ocorrer. Esse capital, ele é poderoso, ele não tem fronteira, é um capital nacional, internacional, que afeta o próprio mercado da commodity quando pode, quer. Ele tem dinheiro, ele pode fazer mover montanhas. Então, o capital existente, ele é fundamental para a decisão do investidor. O investidor vai ter que saber se existe capital para que essa commodity continue a ser produzida e seja uma boa oportunidade de investimento. Então, a complexidade aqui é grande
E os senhores sabem que eu já trabalhei muitos anos, 8 anos pelo menos, no setor de combustíveis. Mais do que isso, na verdade, se incluirmos minha experiência com o etanol e com o açúcar também, que é uma outra commodity. Mas a minha experiência aqui é muito mais demonstrada pelo meu conhecimento de muitos anos no maior produtor de cimento do mundo, como responsável direto pela área de planejamento e depois da área de tesouraria e finanças da grande, o maior fabricante de cimento mundial, o grupo atualmente francês e suíço, chamado Lafarge-Holcim. Eu trabalhei muitos anos com meu mestre Qatar, mestre Jorge Qatar, o presidente que fez a reestruturação do setor cimenteiro na década de 90. Saudações, mestre Qatar. Grande abraço do Silvio para você. E aqui estamos, eu não sou radialista, mas hoje vai ser muito divertido com essa grande apresentação do peixe grande. Quero apenas destacar que trabalhei também muitos anos no setor automotivo. Aliás, sou mais conhecido no setor automotivo do que no setor de commodities. Automóvel não é exatamente uma commodity, ele é diferente. Automóvel é diferente, mas muita coisa que a gente vai aprender aqui também serve para o setor automotivo. E eu que o diga, muito obrigado por todos. E vamos à luta nesse próximo passo e o próximo slide do jogo do produtor de commodities. Continuando nesse próximo slide, vamos à vaca fria. Anote aí, 5 pontos para você anotar com atenção e perguntar. Vou aguardar as suas perguntas. Podem enviar as suas perguntas e eu vou responder. Não venham com nenhum tipo de desacato. Aqui é para se divertir nesse assunto muito chato, que é o jogo do produtor de commodities, o peixe grande. Então anota aí, 5 pontos. Primeiro ponto, o preço de mercado pode ser influenciado quando ocorrer uma ação externa. Vem alguém de fora, governo, um novo cara entrando nesse mercado e dizendo, eu vou produzir cimento aqui também. E ele entra e constrói uma fábrica de cimento e põe lá dentro a sua capacidade instalada, mais toneladas de cimento serão produzidas anualmente. Bom, como pode se interferir nesse mercado que não se altera o preço? Bom, legislação às vezes afeta, nós conhecemos bem isso. Falei aqui dos novos players, novos entrantes do setor. E também temos os produtos substitutos. No setor de cimento, sempre houve uma briga com o aço. Nunca conseguiram deixar o aço entrar onde o cimento já estava dominando. Muito também, vamos falar mais de cimento. É claro, produtos substitutos, como eu falei na escória do cimento, a escória do cimento, do aço, perdão, a escória do aço é produzida, só que ela é um cimento poderosíssimo, e essa escória nunca foi comercializada.
Então existe uma espécie de oportunidade que de vez em quando a CSN traz à luz. Mas isso então temos o impacto externo, gente que afeta o preço. É só assim que o preço de mercado pode mudar. Ponto número 2, anota aí. Normalmente os participantes dessa produção de commodities não mexem um com os outros, não. Cada um no seu canto, respeitando muito bem, porque se alguém tentar fazer alguma coisa, aumentar o volume de produção, a casa cai. A casa cai porque o preço cai. Se alguém resolve produzir cimento de montão, como acontecia antes da organização sensacional da década de 90, quando o senhor Jorge Catar assumiu a presidência da Holder Bank, atual Holcim, e esse grupo suíço, então, trabalhou com ações de consolidação do mercado. Quando temos a consolidação de mercado, aí o bicho pega, companheiro. O bicho pega, porque ganha quem tem capital e quem tem eficiência e quem sabe olhar o futuro. E assim as ações de consolidação acontecem no jogo das commodities, quando aí começam a ocorrer eventualmente falências e até mesmo desistências, porque você sabe que em chuva de canivete é melhor pegar o menorzinho e enterrar na coxa, porque senão não vai dar certo. Agora também ocorrem erros desses presidentes, diretores de commodity, erros muito sérios que fazem, como eu vou mencionar nos outros pontos, iniciar então um samba do crioulo doido nos preços do cimento, nos preços da cocada de açúcar e nos preços do etanol batizado dos nossos postos. Aí a coisa pega e precisa entender. Terceiro ponto, anota aí, capitão, é o capital externo. Pode interferir no mercado, sim. Esse capital externo, digamos, veja, até no ouro hoje em dia, o ouro é uma commodity e o ouro vem sendo manipulado por grandes interesses do capital global. Ora, o capital global às vezes também é nacional, também é internacional, ele também participa como sócio, ele também tem pessoas sentadas nos conselhos das empresas, olhando atentamente o desenvolver dos seus investimentos. Então o capital procura buscar vantagens, isso está certo, porque assim funciona o capitalismo. E ele vai tentando gerar. Para isso nós precisamos de leis, evitando coisas ruins. E é por isso que o capital externo também é continuamente observado. Dá-lhe Sérgio Moro e outros. Vamos fazer a Lava Jato em cima disso tudo. Evitar especulação que traga dano e corrupção para a sociedade. O capital externo é poderoso, ele é muito poderoso. Em algumas situações particulares ele mexe nos preços. E aí, como já está dito, item 4, situações estranhas também podem acontecer. Por exemplo, de repente, alguém na Holder Bank, na Holcim, descobre que queimar pneu é uma ótima para reduzir o custo de consumo, para gerar energia na usina de cimento, no moinho e no forno. Então queima-se
queima-se pneu. Isso não era feito e passou a ser feito, e de repente uma empresa, uma indústria, um participante dessa indústria consegue reduzir seus custos, e quando ele reduz seus custos, ele faz mais dinheiro que os outros. Isso é importante. É a chamada eficiência, que eu vou falar, a eficiência da produção. Ela tem, por si, um foco grande nos custos de produção. Mas eu vou falar um pouquinho à frente, porque o preço em si, aqui é o foco, nesse quadro do peixe grande, é o quadro que mostra. Preço de commodity é difícil mudar. Então, somente com alguma coisa de diferenciação muito sutil, você consegue quebrar a barreira e conseguir uma margem, um lucro melhor para o seu negócio na commodity. Diretores e amigos, não se esqueçam, porque você tem que ter todas as alternativas na mão para quando precisar e, se puder, implantar uma redução de custos que traga vantagens e lhe proteja. Aqui vai o item 5º. Temos ainda o impacto de outras commodities que podem sim afetar o seu negócio. De onde menos se imagina, nascem coisas que afetam o nosso negócio. Uma Covid, por exemplo, pode parar tudo e pode acabar e fazer surgir outras commodities. Fique de olho, abra o olho com o ciclo de energias alternativas. Elas podem já estar acabando e outras podem estar surgindo. Veja que aqui nós temos 5 pontos que você anotou.